todos, a todas, a todos. Já me falaram 1000 vezes, 10 minutos que eu tenho, vou tentar, viu? Ela já botou na minha pauta exame do laboratório, acho que não estava nem aqui, mas tá bom. A gente fala. Bom, gente, brincadeiras à parte, a gente tem no CFN atuado arduamente junto ao parlamento, né? Eu acho que foi uma das nossas plataformas políticas que a gente vem desenvolvendo. Eu estou à frente disso com bastante afinco, né? Nesse sentido, até foi esse conteúdo a Thaís reforçou, que foi um conteúdo que a gente colocou no nosso congresso, no sistema, né? O que é trabalhar no parlamento? A gente tem um tripé para trabalhar no parlamento. A gente faz acompanhamento legislativo, existe uma ferramenta, um software, que você joga palavras-chave e ele coloca todos os PLs, toda a documentação legislativa atualizada sobre. Então, muitas das vezes a gente encontra um PL que a gente quer incidir através desse software, né? A gente usa alimentação, nutrição, nutricionista e o que a gente quiser pesquisar, né? E isso é diariamente. A gente tem uma assessora de relações governamentais e institucionais. Na verdade, foi uma atualização, a gente não usa mais a assessoria parlamentar, porque a assessoria parlamentar só diz respeito ao parlamento. E a gente faz também executivo e outras instituições. Então, hoje a gente é uma assessoria de relações institucionais e governamentais, RIG, né? A gente faz análise política e estratégica. Existe um software muito interessante que faz o mapeamento das últimas votações do parlamento. Então, eu quero saber sobre aquela comissão que o meu PL vai passar. Essa comissão é composta por quem? Eu vou colocar os deputados que compõem essa comissão e esse software me dá quais foram as últimas votações dele em temas semelhantes. Então, a gente faz uma análise e já faz, na verdade, uma probabilidade dele votar favorável ou não, conforme o PL, né? E o gerenciamento de todas essas informações, né? Que também é um trabalho diário. A gente tem uma assessora de RIG, que é a Gerlane Alves, que muitos de vocês devem conhecer, que eu gostaria de mencionar o nome dela, que tem feito um trabalho gigantesco e muito bem feito, né? Na nossa gestão desse tocante. Aqui, eu tentei colocar no fluxo como é que acontece quando a gente faz o trâmite de um projeto de lei. Ficou pequenininho porque não cabia no slide mesmo. O primeiro passo é a apresentação desse projeto de lei. E antes dessa apresentação, obviamente que tem algum movimento, né? E a gente escolhe quem quer que seja, que grupo ou que indivíduo, um parlamentar que vai escrever, vai ser autor desse projeto de lei. Manuela, quer dizer que até o final esse projeto de lei continua tal como o autor colocou? Não, muito pelo contrário. Às vezes ele é aprovado e não tem nenhuma relação, ou está quase todo modificado, conforme essa tramitação aqui, até o final. Então, ele é apresentado originalmente pelo autor do PL, passa por 3 comissões. Quais comissões? Depende do tema, né? Então, a gente tem a Comissão de Saúde, a gente tem a CCJ, a gente tem a Comissão de Orçamento, depende do tema. Aqui, gente, ainda dá para a gente mexer no mérito, ou seja, aqui a gente consegue alterar junto ao parlamentar, né, autor, esse projeto de lei. A gente já fez muito isso, né? Então a gente vai, olha, faz falou-se aqui em advocacy, né? Eu queria abrir um parênteses para reforçar, advocacy, a gente faz lobby também. O lobby é muito mal visto no Brasil, né? Fazer lobby é uma coisa muito ruim. Não, mas é o lobby do bem. Gente, o lobby acontece na política o tempo inteiro, desde que política é política. O que a gente precisa é de uma regulamentação do lobby. E isso está sendo feito, é um projeto de lei que já tramitou nessas comissões, está no Senado agora e vai ser aprovada a regulamentação do lobby, né? É necessário que se faça isso. A gente fala muito em advocacy. Advocacy é você mobilizar um parlamentar, um grupo de parlamentares sobre matemática. Não. A advocacy passa por isso também, mas só pode ser considerada advocacy quando tem impacto social, quando afeta essa sociedade, né? Aí você fala em advocacy, né? Bem, passando por essas 3 comissões, né? Segue aí, não vou passar por tudo, tá, gente? Até pelo meu tempo. Mas vem para a Câmara do Deputado, passando dessas 3 comissões, não mexe mais no mérito. Não pode alterar o texto do projeto de lei.
Então, a gente tem que trabalhar aqui, arduamente. E é isso que a gente faz o tempo inteiro, visitando os gabinetes. A gente pega a lista de quem compõe aquela comissão que vai passar, vai ser votada, né, naquela comissão, e percorre os gabinetes, conversando com esses deputados que vão votar. Mas antes disso, a gente conversa com o autor. Né? A gente já conseguiu alterar o projeto de lei de forma importante, conversando com o autor e ele fazendo essa alteração. Exames laboratoriais é um exemplo disso. A gente conseguiu, na época era o deputado Irã que estava com ele, a gente conseguiu alteração, conseguiu colocar a obrigatoriedade dos planos de saúde em aceitarem as requisições do nutricionista, coisa que já acontece no SUS, quer dizer, não é uma questão técnica, coisa que é garantida por uma legislação federal, ela diz que a gente tem que solicitar. E a gente, então, o deputado alterou o texto, nos contemplou e veio o lobby dos planos de saúde na época de eleição e ele sentou em cima do PL. Isso acontece, né? Imaginem vocês que foram umas 15 reuniões com o deputado para isso. Então, quem trabalha nessa área tem que estar preparado. Porque você pode fazer... Não existe vitória, só existe vitória quando é publicado. Sancionado e publicado. Aí é vitória. Até aqui, se algum senador questionar o conteúdo e houver a mudança de conteúdo, volta para a Câmara dos Deputados. Tá? Então, é um processo lento. A gente tem PLs de 10, 15, 20 anos que estão tramitando e, mais do que entender esse processo, depois a gente pode disponibilizar esse conteúdo para vocês, eu queria colocar quais são os principais PLs que a gente tem incidido. Eu estou falando em principais, que a gente tem uma lista de mais de 100 PLs, tá? Assim, de interesse que a gente busca pela ferramenta que eu falei no início. A gente tem incidido no piso salarial, junto com a federação, que é a congregação dos sindicatos, como eu falei para vocês, é uma temática sensível de legislação do sindicato, mas a gente tem atuado. Aqui, gente, a gente tem quase 20 projetos de lei do piso salarial. O primeiro, que é do deputado Paim, todos os outros vêm apensados a ele. Então, nada tramita se esse primeiro originário não tramitar. E, pasmem, o projeto de lei do deputado Paim não fala em piso, fala em jornada de trabalho. Enfim, ele parou na época da formação de uma comissão especial, que era uma das últimas etapas para poder tramitar, e a gente está em negociação, está junto com a FNN nisso. A FNN entregou a Frente Parlamentar de Apoio ao Nutricionista, não sei se vocês conhecem, né, que foi pleiteada pelo deputado Felipe Carreiras. A FNN entregou na solenidade em comemoração do Dia do Nutricionista na Câmara, justamente o ofício solicitando a formação da comissão especial para o PL do Paim andar. Ele andando, todos os outros têm maiores chances, né? Então é uma coisa estratégica de se fazer. Em relação aos exames laboratoriais, a gente fez audiência pública, né? Também o deputado Silvio Costa, que hoje vai assumir o Ministério, né? Ele, dentro da comissão que ele presidia, que é de defesa do consumidor, fez uma audiência pública com a presença da ANS, o Ministério da Saúde faltou, né? E do CFN, do FNN e do sindicato. Desculpa, das brancas. Nessa audiência pública, a ANS coloca sempre a mesma coisa. Em que os planos de saúde se agarram? A ANS tem uma normativa que diz que só médico e odontólogo podem prescrever plano de saúde. Então, os planos de saúde têm uma prerrogativa legal, porque é regulatória, né, de recusarem, né? E a gente, nessa audiência pública, discutiu bastante a questão da essencialidade que é o diagnóstico bioquímico para o nutricionista, faz parte da avaliação nutricional, e mais do que isso, deficiências subclínicas que assolam a população de vitaminas e minerais, você só consegue avaliar em nível subclínico. Então tem impacto para a saúde pública também. Fomos muito bem recebidos, muito bem acatados, o auditório estava cheio de deputados, mas infelizmente a gente precisa mobilizar essa questão da ANS. Há atualmente alguns projetos de lei. Um deles a gente está trabalhando ardamente, é uma proposta que derruba essa regulação da ANS e faz com que os planos tenham que aceitar a solicitação advinda do nutricionista, né? Eu não vou me deter a todos, imposto de renda a gente está
trabalhando também, como é que é um absurdo um profissional que está na promoção de saúde, na prevenção das doenças que mais matam a nossa população. O paciente, ele não tem direito a abater no imposto de renda a nossa consulta. Isso é um absurdo, né? Então a gente está lutando para que isso seja uma realidade. A aquicultura, a gente vai ter já aí uma audiência também. Agrotóxicos, a gente estava lá no evento, não sei se vocês lembram, que reuniu todos os atores contra o PL do veneno. O Caetano estava lá e todo mundo, e a gente também estava fazendo esse advocacy lá. Mas aqui existe uma bancada ruralista atualmente, né, que não deixa caminhar. É impressionante, né? Então a gente tem assim, uma força da bancada ruralista, mas a gente está lá fazendo um trabalho de formiguinha e fazendo. PNAE, a gente sabe da importância do PNAE enquanto política de alimentação e nutrição, né? Um programa que é um case de sucesso dentro das políticas públicas, e que a gente tem também dezenas de PL que tiram a autonomia do nutricionista. É o PL da carne de porco, tem que botar carne de porco, é o PL do leite, é o PL, tudo da bancada ruralista, gente. Né? Então, assim, isso faz com que o nutricionista não tenha autonomia de, então, elaborar o cardápio. Obviamente que ele faz muito mais do que isso, mas a gente está incidindo, não sozinhos nesse sentido. A gente tem a CT, a gente tem a aliança, todo mundo junto aí nesses PLs do PNAE. Tributação de ultraprocessados é outro que a gente está em parceria também com outras instituições. EAD na saúde, a gente participou de uma audiência também recente. A gente, na verdade, não é contra o EAD na saúde, a gente é a favor da presencialidade na saúde, né? Até porque a legislação do MEC, cursos presenciais, né, já podem ter um percentual expressivo de carga horária à distância. Então, nem mesmo o presencial é presencial. Agora, o problema não é o EAD na saúde, porque até tem regulamentação e legislação disso. O problema são os cursos híbridos. É um pouco presencial, é um pouco... Não há legislação, você não tem como avaliar, né? E a gente vê barbaridades, como o endereço de um EAD, de alguns cursos, aí uma garagem, porque não tem avaliação pelo MEC. A avaliação hoje dos cursos de graduação são todos feitos à distância. Enfim, a gente está nessa causa também. Aí não sozinhos, existe o FICFAS, que é o fórum de todos os cursos da área da saúde, onde a gente tem uma representatividade importante. Existe um fórum dos conselhos profissionais das profissões regulamentadas, que eu até represento a gente também, e é uma batalha coletiva, né? O exercício legal da nutrição, e a gente tem o PL do TND, que eu trouxe para a gente como um exemplo de case de sucesso, né, por enquanto. Esse PL, ele ficou uma questão de autoria, né, como eu falei para vocês, o autor, da Érica Cocai, né? Ele ficou no processamento, arquiva, conforme o novo regimento da casa, tira do arquivamento, desde 2019. Né? E a gente, então aqui o histórico, né, foi desarquivado, arquivado novamente, veio a pandemia, a gente assumiu, e a gente começou a fazer incidência nesse PL. E aí a gente foi para as comissões, né? Foi na primeira comissão. A primeira comissão, que era o deputado Eduardo Costa, eu fiz uma reunião com ele, no ele Gerlane, e a gente já leva as emendas, sabe? A gente já leva como você gostaria que ficasse, porque eles não têm esse tempo. E ele, médico, acatou todas as nossas emendas. E ali a gente colocou 2 jabutis, como a gente chama, né? Que não eram nem ali da temática do PL, mas conseguimos, mas que são importantes para o sistema e para a categoria. O primeiro deles, nós somos o único conselho que temos no nosso nome a categoria profissional, Conselho Federal de Nutricionistas. Não existe Conselho Federal de Médicos, Conselho Federal de Enfermeiros, é sempre a ciência, né? Então, seríamos Conselho Federal de Nutrição, Conselhos Regionais de Nutrição, tal como todas as outras áreas. Inclusive, todo lugar que a gente participa, chamam já a gente assim, Conselho Federal de Nutrição, Nutrição Regional de Nutrição. E o outro é uma distribuição interna mais equânime dos regionais e participação dentro do federal, que é importante para o sistema.
Mas, ademais, a grande importância desse PL é a regulamentação do técnico de comissão dietética. A gente não... Eles estão aí há décadas, tem cursos de décadas, atuando sem uma regulamentação. E a gente regulamenta. Então, numa dessas, não vou me alongar muito, mas numa dessas tratativas do processo de encaminhamento desse PL, foi uma dessas comissões, um deputado do Novo queria tirar de pauta. É muita emoção, porque você vai lá para a votação, alguém pode tirar de pauta. Tirando de pauta, tem mais 15 dias para voltar para a pauta, e você não sabe se vai voltar para a pauta. Então, é uma loucura. Na hora, o deputado do Novo queria tirar de pauta, já estava na terceira comissão, última da Câmara. A importância da gente estar lá, né? E para fazer advocacy tem que ser cara de pau. Chile, não adianta. Passa no deputado, pede deputado, sou deputado, e fala. Porque você tem 2 minutos para convencer, na hora. Então, a gente ficou lá fazendo esse... Não, aí tem um outro deputado de oposição, senta lá, faz isso lá. Enfim, a gente foi chamar dentro da mesa de negociações dele, tá? Eu fui lá para negociar. Olha só, a carga horária assim a gente não aceita. Pode ser assado? Olha que importância disso. E se a gente não estivesse lá? Não ia acontecer, né? Então, a importância da gente estar nesses espaços estratégicos de fazer legislação, né? Agora, eu falo para vocês, como é que a gente faz isso? Eu fui outro dia no lançamento de um livro que era sobre o impacto do gênero na política e advocacy, né? E era até originado de uma dissertação de mestrado que falava que 1/3 das assessoras de ligue ou parlamentares dentro da Câmara e do Senado composto por mulheres. Isso considerando o sistema binário, né? Senão a gente ainda perde ainda mais. E essas mulheres trabalham mais, ganham menos, nada que a gente já não saiba, né? Mas a gente vê, até hoje, o nosso parlamento, ele é masculino, ele é branco, ele é elitista, né? E a gente sofre, até hoje, preconceitos. Mulheres parlamentares são barradas, hoje. Então, como é que uma categoria profissional que tem 94% de mulheres avança no espaço desse, né? É só uma pergunta para a gente fazer uma reflexão sobre isso. É importante estarmos lá e temos que ter uma luta maior pela igualdade, não só de gênero, né? Mas das minorias, enfim, estarmos aí engajados nessa causa. Por isso eu queria, assim, enaltecer a temática desse evento. Esse evento é maravilhoso, né? E a gente tem que ter, nessa sociedade tão preconceituosa, muita coragem para colocar na rua um evento desse. Então, eu queria aproveitar e parabenizar ao CRN4 por isso, né? Bem, e aí, como é que deu isso aí tudo, né? Hoje, olha aqui, a gente fazendo advocacy dentro do parlamento. Isso aqui foi na comissão que era presidida pelo Luiz Lima, que é até um deputado que é do Rio de Janeiro, né? Esse deputado aqui que a gente convenceu, que não tirou da pauta por conta dele, né, que era da oposição na época. O CRN3 também muito atuante, o maior número de técnicos que a gente tem no Brasil é no CRN3, né? Enfim, a gente faz esse agito todo lá dentro, né? Esse é o Silvio Costa, que foi também uma das comissões de defesa do consumidor. Bem, passou por todas as comissões da Câmara e foi para o Senado. Agora não mexe com as méritos. Agora só tem uma comissão especial para ele ser aprovado, né? E a gente já conseguiu também, através de advocacy, fazer com que o presidente já admitisse, ele já ganhou uma nova numeração dentro do Senado, hoje é o 41, 47, e a gente está trabalhando agora no Senado para que ele seja, em todo o trâmite, sancionado pelo presidente e publicado, se Deus quiser vai ser, né? E é isso, gente. É muita coisa para falar. Eu tentei resumir aqui em 10 minutos, ilustrando na prática qual é o nosso trabalho. Mas olha só, o que eu queria falar para vocês é que a gente precisa de uma categoria mais mobilizada politicamente, né? Até que a gente está aumentando essa mobilização. É claro que a mobilização pela mídia, pela internet é importante também, mas a presencialidade nas nossas mobilizações... Eu estava no dia da votação do piso da enfermagem, estava na Câmara. Vocês não têm ideia da quantidade de ônibus
da quantidade de pessoas, cada um com a camiseta do seu estado, quantidade de enfermeiros, de técnicos. É óbvio que eles têm uma quantidade de profissionais técnicos muito maior. A gente tem no Brasil a quantidade que a enfermagem tem no Rio de Janeiro, só para vocês saberem, né? Mas ainda assim nos falta mobilização, né? A gente, na verdade, a gente faz isso tudo como trabalho honorífico, ninguém ganha salário, é importante falar isso. A gente larga nossas famílias, né? E está lá trabalhando porque acredita pela categoria, porque é muito bom, né? Se não fosse a gente não estaria. E a gente queria, então, eu queria conclamar a categoria para participar mais das mobilizações nesse sentido, né? Então, quando houver mobilização que a gente vai fazer nos próximos passos sobre o piso, a gente vai alardar pelo Brasil, eu espero que aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, Espírito Santo, estejam lá conosco, porque o que o deputado vê, a moeda dele é voto. Então não adianta o movimento com 5 do CFM lá falando. É claro que o meu principal argumento é 200 mil, eu coloco esse número, né? E conforme a região ainda recorta o número do estado. Mas a gente precisa que a categoria mostre o quanto é importante, o quanto é numerosa, o quanto é forte estar conosco nesse dia. Já acabei, Carol, eu estou vendo um relacionamento. Eu queria mais uma vez agradecer, viu? Muito obrigada pelo convite.